Boa tarde, Cirei tá por aqui, coisa boa, Renata também. Que bom, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live da Supere e hoje vamos falar de um tema bem interessante que é felicidade e deserto coletivo. Oi, Rosário, tudo bem? Então, o nosso tema de hoje, vamos ter a presença do professor Felicidade, né? Que é o Bruno Severo. Ele é professor da Universidade Federal e vamos acompanhar, né, nosso diálogo, né, nosso debate, né, com bastante reflexões sobre o tema, falando da superpsicologia. A superpsicologia ela tem esse propósito de gerar informação útil, de contribuir, de ajudar as pessoas com informações, né, válidas que possa trazer reflexões de ajuda emocional, de ajuda mental e dicas e estratégias que a gente possa lidar com a diversidade a qual nos acontece, nos acomete, né? Então, é, é com esse propósito que a gente está juntos, né? Então, somos, né, estamos no Rio Mar Trade Center, né? E nós, né, da equipe, estamos todos integrados para que a gente possa ajudar. E eu, como diretor da Supere, psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental e do MDR, vou direcionando, né, as atividades e as lives, tá? Então, na próxima semana vamos ter a companhia, com muita alegria, do professor Aneron Canals e da psicóloga Adriana Barros, né? Vamos dedicar a próxima semana sobre os relacionamentos, tá? Na próxima semana temos o Dia dos Namorados e vamos ter esse acompanhamento, tá bom? Estou aguardando algum sinal do Bruno Severo, mostrar presença aí para que a gente possa dar início, para a gente dar, né, esse começo, né? Peço que vocês, né, marquem aí o coraçãozinho no final, tá? Para que nossa live possa ser compartilhada e chegar a várias pessoas. Bruno chegou, né? Ótimo. Então, o coraçãozinho ele faz com que as lives, né, eles possam chegar a várias pessoas e fazer com que as pessoas curtam e cheguem, né, a vários alcances e a gente consiga ajudar várias pessoas, tá? E o aviãozinho, ele é esse símbolo aqui do meio, né? Ele faz com que a gente possa compartilhar com algumas pessoas que vocês queiram que elas assistam a nossa live. Aí vocês podem direcionar para as pessoas específicas que vocês querem que elas sigam a nossa live, tá bom? Eu vou botar nosso tema. Bruno, já chamei você. Olá, Bruno! Oi, oi. Boa tarde. Com... Boa tarde, com muita alegria, né? Que a gente recebe você com boas festividades, né? Para que a gente possa compartilhar e ajudar as pessoas nas reflexões, né? Sobre o tema de hoje, que é bem curioso, né?
e a gente possa compartilhar. Peço que você faça as suas apresentações, os seus primeiros comentários. Fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite. Fiquei muito feliz, né, e para falar de felicidade, né, e nesse momento tão, eu costumo dizer, diferente, peculiar que a gente está vivendo, eu acho que esse isolamento da gente está promovendo tanta coisa, mas eu costumo dizer que o isolamento é físico, né, e a gente está aqui perto, não é conseguir compartilhar esse momento. Então, eu só tenho a agradecer. Eu não sei o que seria da gente se não tivesse internet, né? Não é isso que eu estava pensando. Imagina, Pois é. na pandemia a gripe espanhola, né, de 1918. Aí, imagina as pessoas na época da gripe espanhola, né? Não tinha internet, não tinha celular. Então, hoje a gente tem essas ferramentas que podem, que antigamente, né, estava distanciando a gente, agora está juntando. Pois é. E a gente começa a refletir sobre esse caminhar, né, do deserto, né? Você como grande estudioso aí, microbiologista, né, e estudioso do ser humano, da sexualidade, como também da felicidade, né? Quantas pessoas também se depararam contigo e puderam trocar ideias, e é sempre bom trocar ideias contigo, né? Meus pais também te conhecem, né? Eles têm muito carinho por você. É o Borba e a Angelita, Isso. né? E eles também, né, compartilham dessa alegria de estar também trocando ideias contigo. Quantas pessoas chegam também no meu consultório, né? Que eu sou psicólogo, faço atendimento, então as pessoas chegam nesse deserto, né? Cada um tem o seu deserto, seja individual, seja no coletivo, porque a gente vai ter um olhar também no coletivo família, e quantas famílias também estão em dificuldades, né, vivendo desertos, situações que vivenciaram e vivenciam e que talvez nunca pararam para pensar e refletir, né, de como melhorar, como resolver situações e conflitos, e a comunicação é muito confusa, então cada um vive o seu deserto, né? E o solo é quente, né? A sede é grande, e acontece tantas coisas, né? Como é difícil caminhar, né, Bruno? Como você falou, quando a gente pensa na palavra deserto, a gente já vem e faz toda aquela, né, projeção, aquela figura, vem um retrato, uma imagem, né, a falta de água, a falta de comida, a solidão, né? Então a gente se sente só no deserto, e sempre a gente observa muito aquela questão da aridez, né, da dificuldade, né, de vencer o desafio. Então, é quando a gente vive realmente situações, né, na vida, então não é um caminho só que a gente pode colocar. Eu estou passando uma dificuldade no trabalho, na minha casa, mas são vários desertos que a gente pode, né, vivenciar durante a caminhada da gente como ser humano, né? Então, agora tem um momento que bate aquele desespero, né? Então, tem situações que bate aquele desespero, que o desespero toma conta da gente, que o que está acontecendo agora mesmo, que muita gente está falando da questão do medo, né? Aí o medo é natural, né? Todo mundo. Agora, quando esse medo transforma em pânico, no desespero, aí as atribulações todas que acontecem, o que a gente acaba percebendo que aquele problema, por exemplo, ele parece insolúvel, né? E todo mundo aqui já passou por um momento na vida, diferentes formas, né? Por diferentes desertos, né? Seja do campo financeiro, afetivo, amoroso, etc. Então, quando a gente passa, né, por esse deserto, a gente entra nesse deserto e sai totalmente diferente. Então, por isso que eu disse, são vários desertos. É como se a gente tivesse assim, não é uma fuga, né? Que a gente pensa que vamos para o deserto para fugir do mundo. Não, não é uma fuga. É como se a gente estivesse andando de trem e a gente está vendo a paisagem. Mas quando a gente está no deserto, a gente desce do trem para ver o trem passar, né? Então, a gente tem uma visão diferenciada da vida, né? Então, a gente tem várias reflexões sobre o deserto, né? A parte emocional, tem a parte teológica também, né?
A própria passagem sim, de Jesus pelo deserto, né? A tentação, as frustrações, as limitações, a sede, a fome. Mas todo mundo sai, quando vê do lado de fora, né, o trem da vida passando, eu sempre costumo dizer que o deserto é uma aprendizagem. Né? Então a gente procura o autoconhecimento, que é o que a gente tanto procura no momento atual que a gente está vivendo, está passando. Né? sim, sim. Tu sabe que na experiência que eu tive de consultoria, existia um termo, né, que a gente usava muito no aprendizado, foi na consultoria Valência Associados, né, e um dos meus mentores, né, é Valença, né, e ele dizia sobre os estudos de Donald Schoen, que falava sobre a reflexão na ação. Ao mesmo tempo que você faz, que você realiza, você reflete sobre o que você Isso, faz automaticamente, né? E durante fazer, às vezes você se pega de surpresa, se surpreende e já corrige de imediato, sabe? Porque é um processo de aprendizagem constante. isso, Então, vencer o deserto, de enxergar o oásis, é a gente poder se dar a oportunidade também, né, Bruno? é, De se observar, fazer a reflexão na ação, de poder perceber alguns padrões de comportamento, de algumas dificuldades que possam acontecer, né? E a isso, gente poder enfrentar. isso. O que você falou aí desse oásis, né? Aí, quando a gente conversou, né? Ah, vamos escolher o tema. Aí, felicidade e deserto coletivo. Aí, sabe o que me veio na cabeça? Um livro, né? Que eu acho que a gente pode Ah, aplicar para várias coisas na vida. Eu até separei ele. Eu acho que todo mundo já leu em algum momento da vida. sim, ótimo, O Pequeno ótimo. Príncipe. Ó, aí ele passa pelo Fantástico esse deserto. livro. Todo lugar que você for colocar, pode falar dele. Ó, ele tem uma partezinha que ele diz justamente o que você acabou de dizer, né? É o que Ah, torna é? belo o deserto é justamente que em algum lugar ele esconde um poço. Ele esconde algum lugar, né, que a gente acha que vai ter uma visão legal. Então, é mais ou menos isso que ele diz no livro, que o Pequeno Príncipe diz. O que torna belo o deserto é justamente que ele esconde em algum lugar um poço. E quando a gente está no deserto, a gente está Sim, procurando esse poço. Né? sim. Rosilda fala sobre a dor que nos fortalece, né? Isso. Aqui na nossa live, ela comenta isso. Também tem um comentário sobre o quanto que, ou melhor, fala do livro, que já leu o livro, que é um dos melhores que já leu, né? E é um momento de ver a felicidade através de um novo olhar, que, Isso. Tina fala isso. Bom, Tina, lhe ver aqui novamente na live da Super. E esse caminhar, né, no deserto coletivo, existia questões intrapessoais, né, Isso. e interpessoais de relação. Isso. E de alguma forma existe também desertos interiores, né? A Isso. gente com essa metáfora pode fazer várias Pode. análises, várias É. perspectivas, né? Eu E costumo dizer que o deserto da gente está cada vez mais atual e está sendo um deserto a cada dia. A cada dia a gente está vivendo um deserto. É, pensa bem assim, eu sempre estou dizendo isso muito para as pessoas. Quando a gente estava em casa, antes da pandemia, né, que a gente brigava consigo mesmo, né? A gente começava a discutir consigo mesmo e a gente dizia assim, eu não estou me aguentando. Né? A gente abria a porta e ia para a rua, né, e era uma fuga. Né? A gente não estava conseguindo ficar no nosso deserto, então a gente fugia da gente mesmo, ia para o shopping, ia bater perna na rua, ia para a praia, ia para qualquer lugar. Né? E também com o outro. Né? Então, quem convive em casa, né, com outra pessoa, quando essa outra pessoa também irritava a gente, né, a gente não. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou fugir. Então, a gente também sai, vou esparecer, né? Vou dar uma volta. Então, hoje, a gente não pode fazer isso. Então, se eu estiver discutindo comigo mesmo, eu tenho que ficar em casa e bater um papo comigo mesmo. Se eu estiver uhum, discutindo com outra pessoa, se eu não estiver aguentando outra pessoa que está dividindo, né, um espaço comigo, eu não posso sair, eu tenho que conversar com ela. Então, quando a gente
o autoconhecimento e também os processos de relacionamento. Então, nesse momento, a gente vivia na rua com vontade de estar em casa. Hoje, a gente está em casa Uhum. com vontade de estar na rua. Sim, é verdade. Né? E aí vem muitas questões, né? Porque são questões individuais, muitas vezes reflexões e conflitos que cada um pode ter, né? Sobre cada posicionamento que a gente tem na vida em relação à família também, né? Vem a questão assim, é melhor caminhar no deserto sozinho ou com alguém, né? Aí, e nesse momento, a gente tem pessoas, né, que estão passando por esse momento de quarentena, de isolamento social, estão dividindo o espaço. Então, aconteceu com muitas famílias, por exemplo. Nesse momento, teve um pai e mãe, muitas vezes, né, manda mensagem, liga para mim e diz assim: Bruno, eu não aguento mais, o que é que eu vou fazer com os meus filhos? Eu não tenho mais o que inventar. Né? Então, porque nós estamos reaprendendo até a participar, né, de uma comunidade que faz parte da nossa essência, que é a família. Então, a gente começou a reaprender a dividir espaço, passar 24 horas, né? Aí tem até marido, esposa, né, que diz assim: olha, se eu não separei da minha esposa agora, eu nunca mais eu vou separar, porque estão passando Uhum. 24 horas. Então, agora a gente está escutando as pessoas. Nós estamos reconhecendo até espaços na nossa casa que a gente não percebia que existia. Então, a gente está almoçando Uhum. junto, né? A gente está dividindo tarefas, né? Então, eu vejo, é tão bonito, né? Você ver pai, mãe, famílias que estão botando na geladeira, né? A programação do dia. E que muitas vezes as pessoas Uhum. nem se olhavam direito, né? Cada um ia para o seu lugar. Então, tem horário para tudo, tem horário para brincar, horário para trabalhar, mas as pessoas estão convivendo. Né? E isso Sim. gera uma complicação. Mas o caminhar, que eu estou observando muito mais difícil nesse deserto, é justamente das pessoas que estão sozinhas. Né? Ou as pessoas que moram só, né? Ou aquelas pessoas que, mesmo dentro da família, ou estão trabalhando em alguma, vamos dizer, na linha de frente, né? E estão afastados de casa. Eu vi uma Uhum. reportagem de enfermeiro, de médico, que está na linha de frente, né, que está trabalhando diretamente com a pandemia e que está 70 dias sem ver o pai e a mãe. Né? Então, Uhum. o coletivo, né, vamos dizer que não vou dizer que está mais fácil, mais difícil, mas pelo que a gente Sim. está escutando, pela vivência das pessoas, o que elas estão demonstrando, é muito mais viável, porque você vai ter até outra pessoa para você trocar ideias, até dividir, né, o momento de aperreio, né, o momento de desespero. Isso. Morgana fala que o pior é É, sentir sozinha mesmo, né, isso, diante de uma situação, ficar sozinha mesmo rodeada de pessoas, né? isso, Não tem. é isso, Morgana? Janaína está aqui com a gente também. Então, que bom, Janaína, que bom que você está por aqui. E esse deserto nos tempos atuais, a gente vai refletir sobre várias coisas, né? Tinha gente que se preocupava muito com a opinião alheia, né? É, Tinha gente que era perfeccionista ou é perfeccionista e se cobra demais, né? São tipos de dores que acontecem, são desertos que acontecem intimamente. Né? Pessoas que têm dificuldades de administrar bem o desejo, né? Então são pessoas que se preocupam demais em conquistar, em ter, né? é, São pessoas que se envolvem, né, de maneiras diferentes, e aí a gente remete, né, porque as pessoas têm felicidade ou não se satisfazem, né? Na verdade, eu imagino que as pessoas se satisfazem de maneiras diferentes, né? E cada um tem o seu jeito, não é isso, Bruno? isso. O que está acontecendo, por exemplo, nesse nosso caminhar, é que nesse momento que é diferente, né? Eu costumo dizer que nós dormimos em um mundo e acordamos em outro. Então a gente não teve tempo, né, olha, daqui a 15 dias, né, vai acontecer isso e isso. Então foi de uma hora para outra. Eu me lembro que eu estava numa sexta-feira e no sábado o mundo já estava totalmente diferente. Então a gente não teve Uhum. tempo e toda mudança gera um estresse.
toda a mudança. Lembra que no início, né, as pessoas estavam indo para o supermercado para comprar papel higiênico, né? Então todo mundo comprando, Sim, né? Era carros e mais carros de papel higiênico. Aqui em Recife teve sim. briga por álcool em gel na farmácia, né? Ainda Foi. tem alguns supermercados que estão limitando o número de quilo de alimento que você pode levar para casa. Então a gente passou por aquele momento do medo, né? E dentro dessa perspectiva, muitas pessoas que mudaram, deixaram de trabalhar na rua, né, nas empresas, nas escolas, começaram a fazer da sua casa o seu ambiente de trabalho. O estudante está estudando em casa, o trabalhador está trabalhando em casa e estão dividindo espaço. Aí o que acontece? Muitas pessoas nesse momento estão uma autocobrança muito grande, né? E estão assim, se culpando por não estarem, por exemplo, produzindo, né, como se não estivesse numa pandemia. E, olha, todo mundo, direto ou indiretamente, fica abalado, é afetado, o nome que a gente queira colocar, por tudo isso que a gente está passando. Aí eu vejo muitos estudantes dizendo que não está tendo concentração para estudar, pessoas que estão levando trabalho para fazer em Isso é casa, mas não verdade. estão. Então, ninguém vai Eu escuto aprender, também isso. ninguém vai produzir do mesmo jeito. Ninguém vai produzir, porque está todo mundo passando, né, por esse momento peculiar, esse momento difícil, né? Então, o vírus existe, a doença existe, infelizmente tem várias pessoas que estão perdendo a vida, né? Até o sentimento de dor, né, assim, de quem perdeu alguém, né? O luto está sendo diferente, né? As pessoas não podem enterrar, né? Fazer todo aquele Nossa, isso caminho, é né? triste demais. É triste demais. Então, as pessoas estão passando por isso. E até a questão da crítica que você falou também, né? Tem pessoas aquelas que aceitam a crítica de forma produtiva, né? A grande maioria, a gente pode dizer, aqueles que podem recusar a crítica, recusa mesmo a crítica, né? E até dizer assim, olha, o que você não está produzindo é porque você está passando por um momento difícil. As pessoas, tem gente que não acredita nisso, né? E a É, nossa vida, ela é uma montanha-russa, sempre digo isso. Tem momentos que a gente está em cima, tem momentos que a gente está embaixo, né? Aí a gente trabalha as emoções. E tem pessoas que ficam com dificuldade até de chorar. Aí diz assim, não, não vou chorar não. Chora, minha gente, né? A tristeza faz parte, né, da vida da gente. A gente tem que viver todas as emoções, né? Até depois que você chora, você libera também algumas substâncias no seu corpo que fazem você ficar até mais relaxado, né? Então a gente precisa sim, se dar o luxo, né, que a gente pode dizer hoje, de ser humano, que as pessoas não estão parar de se autocobrar tanto, né, de querer produzir tanto nesse momento. Tem momentos que tem dias que eu não produzo nada. Tem dias que, lá no início da pandemia, quando eu vi aquela curva crescendo, teve um dia que eu fiquei super para baixo. Eu disse, meu Deus do céu, essa curva está crescendo. Aí eu penso como um psicanalista e penso como um microbiologista. Aí tem esse conflito. Aí eu deitei na cama e fui escutar música. Eu fui escutar música. Aí eu comecei a pensar ótimo assim, recurso. né? Música. Aí comecei a botar o fone na orelha e fui escutar, né? E hoje o que a gente está precisando também, nunca as pessoas procuraram tanto o autoconhecimento. As pessoas, né? Aquela DR consigo mesmo, né? Aí as pessoas Uhum. estão vendo, como você falou, as fragilidades, mas também as potencialidades. Tem pessoas que estão redescobrindo coisas que no passado faziam. Teve uma enfermeira que falou É, comigo alguns dias atrás. Ela disse que estava muito estressada e estava com ansiedade, né? A enfermagem já está, né? Os profissionais já estão na linha de frente. Aí, sabe o que eu disse sim. para ela? Eu disse, ô fulana, por que você não volta a desenhar? Aí ela disse, tá, você sabe desenhar? Eu vou desenhar. Ela desenhou, ela depois tirou foto e mandou para mim as fotos dos desenhos que ela fez. Ela desenha belíssimamente bem, né? A última vez Uhum. que ela desenhou foi em 2001. Então foi preciso ela passar por Nossa, um momento desse, de deserto, de crise, né? De dificuldade, para ela voltar a fazer o que ela já fazia, né? Então, a gente exato. olhar o deserto também como um momento de superação, de libertação, né? De vencer as dificuldades, de resolver os problemas. Exato. É, e uma emoção predominante diante da situação que a gente está vivendo, de uma forma geral, a gente está todos, estamos todos envolvidos numa questão de vulnerabilidade, né? Cada um vai reagir de uma maneira diferente. Tem algumas pessoas que entram num modo mais obsessivo, que quer higienizar tudo, outro Isso. mais controlador, outro mais de forma solitária, isolada,
outro vai numa questão de desligado, e aí sai para a rua mesmo, né? Vai jogar futebol, faz, né? Vista grossa, não sai de máscara, então cada um vai reagir diferente, mas todos estão envolvidos numa Todos. vulnerabilidade. É um modo como cada um vai reagir, né? Já diz a terapia de esquemas, né? E aí, como cada um vai reagir, a gente precisa pensar sempre num modo equilíbrio, que é o nosso modo adulto saudável, né? É a gente poder conversar com, no caso eu, ou com o Alessandro adulto saudável para poder trazer esse Isso. equilíbrio, né? E trazer a sensatez, o autocuidado, a Isso. autorresponsabilidade e poder fazer um diálogo interno, né? Para poder repensar sobre esse deserto, né? E a gente Isso. usar a imaginação, usar a criatividade para lidar com essas dores, né? Porque são muitas situações acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas que têm dificuldade de ouvir as críticas, elas remetem a um afastamento. Só que a gente precisa lembrar que a característica principal do ser humano e é da natureza humana a necessidade de fazer vínculos, de estar com as pessoas, Isso. de amar, de formar vínculos, de se vincular a alguém, de ter um compromisso afetivo, né? De estar com as pessoas. Então, quando se faz isso, né, equivocadamente, a gente não percebe, mas acaba afastando as pessoas da gente. Né? E aí, por isso é necessário que a gente repense sobre o que é que realmente importa em determinadas situações. Porque se a gente fala algo por algum equívoco, é importante que a gente reconheça os nossos erros, para que a gente possa estar mais feliz e manter as nossas relações e nossos vínculos, porque estar em família, né, apesar das divergências e diferenças uns dos outros, mas é um momento que a gente tem e a gente Isso. pode ser feliz e trabalhar em equipe e em família, né? Isso. É um É o que eu momento escuto. que requer de sobrevivência e de união, né? Isso. Eu escuto de muita gente dizendo assim: eu não vejo a hora de tudo isso acabar. Eu já escutei de várias pessoas. Eu só vou ser feliz quando a pandemia acabar. Aí, vem cá, como assim? Você só vai ser feliz quando a pandemia acabar, né? E aí tem aquela questão de quando a gente passa por um momento de dificuldade, um momento de dor, a primeira reação que a gente vai ter realmente é de se fechar, né? A gente começa até se diminuir, né, para ficar naquele momento. Mas aí a gente vê o quê? Experimentar e entender, né, o que é que aquela situação de dificuldade, de dor, está querendo mostrar para a gente, está querendo ensinar. Né? Eu ressignifiquei até o termo isolamento social. Eu não gosto desse termo, porque o isolamento não é social, é físico. Eu só não estou tendo contato. Eu não posso lhe abraçar, né? Eu não posso lhe abraçar, né? Eu não posso apertar sua mão, mas pela tecnologia a gente está junto aqui. Então o isolamento não é social. A gente está utilizando a tecnologia para ter o vínculo com o outro. Dia das Mães que passou, eu não me lembro o Dia das Mães que eu Uhum. não fui para a casa da minha avó. Sempre a gente comemora na casa da minha avó. Então a gente fez o que? Uma Uhum. videoconferência. Eu fiquei feliz Ah, a gente também. só em saber que minha avó está saudável na casa dela. Né? Então, aí a gente começa a perceber assim, eita, o que é que está querendo dizer para a gente? Aí, agora as pessoas, quando estão passando um momento difícil, de dor, sempre perguntam. Tem aquelas frases que são bem colocadas, né? Assim, o que é que eu fiz para merecer isso? Né? Eu nasci para sofrer, né? Eu não acredito, né, que isso esteja acontecendo, eu não mereço isso, né? A minha vida é assim mesmo, aí ninguém me ama, aí começa toda aquela coisa. Gente, toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tem que pensar, né? Ou as pessoas ficam também trazendo coisas do passado, ou se arrependendo nas frustrações, saber lidar com as frustrações. Eu sempre digo que Bruno, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. O que eu fiz e deu errado é Uhum. aprendizagem, né? Olha, até uma topada que É. você leva na rua, uma topada no dedão do pé, leva você para frente.
Eu nunca levei uma topada que Uhum. eu fui para trás. Sempre você vai para frente. Então, tudo que acontece, a gente tem que perceber o que é que está querendo nos ensinar. O que é que está querendo nos mostrar, né? Tudo é aprendizado. Até quando a gente erra. Porque se eu for fazer um bolo agora na cozinha e eu colocar algum ingrediente errado nesse bolo, na próxima vez que eu vou fazer o bolo, eu não vou mais colocar, né? A não ser que eu queira fazer Uhum. outro bolo errado de novo. Então a gente precisa. O que é que isso está querendo mostrar? Né? Então a questão da gente perceber, né, que nesse momento de dificuldade, né, até tem um filme, um desenho animado que todo mundo acho que já viu, que é Divertidamente. Né? O Divertidamente que Ah, é trabalha com. ótimo. Né, aí tem Excelente esse filme. as 6 emoções básicas, né? Ele só tirou a surpresa. O autor do filme tirou a surpresa. Mas quem assistiu o filme, eu não vou contar para ninguém ficar com raiva de mim. Quem assistiu o filme sabe o papel da tristeza. Se não fosse a tristeza, a alegria não teria feito o que fez. Né? Então, um momento de tristeza, Exato. né? A gente precisa. Aí tem gente que pergunta para mim, Bruno é professor de felicidade. Bruno é o tempo todo feliz? Sou não, minha gente. Eu acordando de manhã, né, é a visão do inferno, viu? Ó, o olho cheio de remela, um bafo triste, o cabelo assanhado. Aí eu abro a janela, bom dia, sol. Não. Eu preciso me motivar naquele momento. Eu olho no espelho, tomo um banho gelado. E todo mundo. Aí tem pessoas que ficam, como você falou, se cobrando até para fazer muitas coisas nesse momento, né? Ah, porque eu vi que fulano disse que eu tenho que pintar, eu tenho que desenhar, eu tenho que brincar, eu tenho que cantar. Aí chega no final do dia, eu não fiz nada disso. Cada um tem seu tempo. Como você mesmo falou, É, cada um tem seu momento. Né? Tem dia que eu produzo muito. Tem dia que eu produzo muita coisa. Tem dia que eu não produzo nada. E eu não vou me martirizar por conta disso. Né? Eu sou humano, né? Tem momentos. Agora, a gente sabe o que é o é. bom para isso? É agradecer. Agradecer pelo que a gente tem. Uma coisa que eu estou dizendo para muitas Isso é um pessoas. dos, isso Agradeça. é um dos fatores que nos ajuda a aproximar de uma vida, né, de felicidade, uma vida valiosa, né, exercícios de gratidão, né? Isso. Tu sabes que nesse momento em família também é importante a gente pensar nas relações, o quanto que a diferença de individualismo e coletivo, né? Porque a competição ela começa no pensamento, né? Isso. Ela começa a partir de um pensamento individualista. Isso gera competição. Agora, quando a gente pensa o que é melhor para a maioria, isso leva ao coletivo, ao Isso. pensar coletivo. E hoje, no Dia do Meio Ambiente, é importante que a gente pense no que é melhor para a maioria, né, Bruno? O Isso. quanto que de reflexão que a gente precisa fazer diante dessa realidade, diante desse contexto todo que a gente está vendo no meio ambiente, né, para que cada um faça a sua parte. Né? Tem uma frase, por exemplo, de Monja Coen, né, sobre tudo isso que a gente está falando, diz assim: dor é inevitável, mas o cultivo do sofrimento é opcional. Isso. O quanto que a gente pode estar cultivando esse sofrimento e a gente não para pensar em algumas estratégias como a gente fazer diferente, né? Porque somos questionados a quebrar paradigmas, a quebrar o nosso modo de funcionar, a rever a nossa maneira de enxergar e construir novas maneiras, né? Visualizar, né, outra forma de pensar, de uma forma mais coletiva, Isso. lidar melhor com as emoções, né? A gente falou em tristeza, porque cada emoção de dificuldade, emoção negativa, emoção de desconforto, ela tem uma função, né? Tem. A tristeza, por exemplo, ela tem uma função de fazer a gente repensar sobre a nossa vida, né? Isso. A raiva, ela tem uma função também, ela tem uma função de fazer a gente repensar sobre o que é justo para a gente. E não é Né? errado É, sentir raiva, né? Não é errado, né? Tem gente que e tô a sentindo gente raiva. analisa, uhum, e a gente poder analisar se realmente a gente está sendo prejudicado, né, na Isso. situação, ou analisar o contexto de uma maneira geral, né?
Porque, como você falou, tem pessoas que reclamam e tal, se frustram, mas o quanto que isso está atrelado a algumas possíveis armadilhas de pensamento. E aí fica no deveria, né? Pensando, né? De forma de cobrança, de uma forma catastrófica, pensando no pior, Isso, depreciando, né, a outra pessoa ou a situação. Então, se envolve numa situação de dor, né, e de sofrimento, e que é necessário a gente mudar o pensamento, enxergar de uma outra maneira a realidade, porque primeiro é necessário a gente aceitar a realidade, isso, né? Porque não tem em canto nenhum escrito que o mundo tem que ser fácil, isso. né? E Em ninguém é canto o nenhum tempo todo tem, feliz, né? Tudo dá né? certo. Não. E lembra do A trem? gente, Aquele trem que eu falei no ah, início, né? É como a gente no sim, deserto, é como a gente descesse do trem e ficasse observando o trem passando. Né? É mais ou menos isso que você faz, por exemplo, quando você é confrontado com outras realidades. Porque quando a gente pensa que, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, isso só está acontecendo comigo, a gente observa o coletivo, né, e vê que a gente faz parte. Lembra que eu falei que eu ressignifiquei até o termo isolamento social. Eu não uso esse termo, eu não gosto dele. Eu digo que eu estou vivendo um retiro espiritual doméstico comunitário. Né? É um retiro por quê? adorei É um retiro esse porque a termo. gente se retirou. Né? Eu estou no meu deserto. Quando a gente vai para um deserto, a gente se retira. Eu me retirei do mundo, estou na minha casa. É espiritual porque nunca as pessoas trabalham tanto a espiritualidade. E a espiritualidade independe de crença. Você pode ser católico, espírita, evangélico, budista, todo mundo tem espiritualidade. Então, a gente está conversando muito com a gente, né? Então, é retiro espiritual. É doméstico porque eu estou na minha casa. Né? Eu não precisei sair da minha casa para ir para um retiro. E é comunitário porque eu tenho certeza que está todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Então, por isso que eu não Uhum, chamo de isolamento social. É retiro espiritual doméstico comunitário. Aí a gente começa, realmente, a sim, dor é inevitável, mas o sofrimento aí vai ser opcional. Eu vou ficar me martirizando na minha é, casa, né? Porque são realidades diferentes. Até quando a gente diz assim, fica em casa, o fica em casa é diferente. Né? Tem casas que uhum, a casa da família é do tamanho do quarto que a gente está. Né? E ela não tem água, não tem saneamento. Alguns dias atrás eu fui para uma comunidade aqui, próximo, ali próximo do Rio Mar, tem aquela comunidade das palafitas. Eles não têm saneamento básico. A gente foi fazer uma ação lá e uma senhora chegou para mim e disse: Bruno, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se eu tivesse água e sabão na minha casa. Água e nossa, sabão. Como é que você volta para sua casa depois disso? Você volta agradecendo o seu chuveiro, a sua torneira, o seu sabonete. Então, muitas vezes a gente sempre coloca a nossa felicidade naquilo que a gente não tem, né? E esquece de uhum, agradecer o que a gente tem. Né? Então, é aquela questão da satisfação, né? E da felicidade. Então, por hoje eu estou bem, sim, né? Mas eu não faço nada para sair disso. Tá bom, então deixa. Deixa o que está quieto, não mexe no que está quieto. Então, esse é, sentimento da pandemia fez a gente também promover a gratidão, a gente agradecer pelas pequenas coisas que a gente tem. Eu agradeço a água. Isso aqui, ó, eu agradeço. Eu agradeço todo dia eu acordar de manhã e conseguir respirar, enquanto tantas pessoas estão precisando de um equipamento para respirar. Né? Então, no uhum, hospital mesmo, eu vejo que a gratidão das pessoas é quando você pega um chumaço de algodão, eu já vi isso várias vezes, e você molha e passa o algodãozinho na boca. Isso é felicidade para a pessoa. Né? Tomar banho é felicidade. Teve um senhor no hospital uhum, que ele disse que para ele o motivo de felicidade era tomar banho. Né? E a gente toma banho na casa da gente tão automático, né? Mas a doença dele impedia ele de tomar banho. Outra pessoa é que tinha que dar banho nele. Então, imagine se você terminasse aqui essa live, fosse para o banheiro tomar banho e não tivesse autonomia para tomar banho. Então, eu agradecer por nossa, fazer xixi, fazer cocô. Veja que eu estou dizendo coisas que você está fazendo na sua casa, né? Nesse momento de pandemia, de uhum, isolamento. Eu não estou colocando é, felicidade em coisas grandiosas. Né? Você não vai deixar para ser é. feliz só quando a pandemia São acabar. coisas possíveis, Coisas possíveis. sim. E quando a gente pensa em satisfação, né? Assim, qual é a relação de felicidade com satisfação, né? Tem um tipo de felicidade, né, Bruno, de hedônica e Isso. daimônica, né? Isso.
A felicidade, Tu muita gente queres falar um pouco sobre isso? Não, se você quiser falar, também vale, viu? Pode falar. Pode Porque a falar. felicidade está muito mais voltada, né, para o agir, né? A direção daquilo que a gente acredita que a gente deve fazer. A felicidade está admitindo assim, a necessidade que a gente tem de encontro, né, com as outras existências. Então, a maioria das pessoas confunde a satisfação, né, com a felicidade. Então, a felicidade ela estaria muito mais ligada aí à ordem de agir, né, na direção daquilo que a gente acredita que a gente deve fazer, aquela necessidade de encontro com as outras experiências. Aí a divisão, né, que a gente coloca das felicidades, mas antes de falar, minha gente, qual é a certa, qual é a errada? Não tem nem certo nem errado. Nós vivemos nesse misto, né, das duas formas de felicidade, né, que a gente pode colocar. Muitos filósofos, né, pensadores, sempre tentaram refletir muito sobre felicidade. Né? Aristóteles ele já colocava assim, a felicidade muito voltada como a natureza, né, do ser humano. O homem caminha para ser feliz, mas ele colocava a felicidade muito voltada para as boas virtudes. Né? O que seriam as boas virtudes? Muita coisa a gente acabou de falar, né? As boas virtudes que a gente coloca. E olha que Aristóteles falou isso lá na Grécia Antiga, e a gente ainda está utilizando. Né? Outra, entrando também antes da felicidade, né? Um conceito muito interessante que eu gosto de sempre de citar é o conceito de felicidade que Freud coloca. Né? Felicidade é um problema individual, cada um deve buscar a sua. Né? Aí quando a gente escuta isso, até pensa que Freud está sendo agressivo. Né? Problema. Né? Vamos fazer uma releitura também dele. É um problema porque cada um tem a sua. O que pode ser felicidade para mim pode não ser para você. Né? Eu fico feliz em comer uma barra de chocolate. Né? Mas tem gente que não fica tão feliz, né, de comer. Tem gente que fica feliz em ver alguma coisa, um cantor, né, uma live de um cantor. Né? Tem cantor que você não gosta muito, então você não fica tão feliz. Então, o que é felicidade para cada um é muito particular. E dentro dessa Eu divisão, né? entendo. Uhum. Oi. Eu entendo que o problema que ele está usando é como uma insatisfação. Como nós Isso. buscamos Isso. sempre satisfazer, né, as nossas necessidades, então acaba sendo uma visão de problema porque é algo que a gente está buscando. Né? E tem muitas pessoas que têm essa ideia de buscar a felicidade como se a felicidade tivesse num fim e Isso. não no meio. Né? Porque Isso. ser feliz é um processo, Isso. né? O pessoal E a gente coloca pode assim, ser né? feliz hoje, Você é feliz só né? quando acabar a pandemia. Aí eu sempre digo, felicidade, ele não é o ponto final. Né? O propósito, o sucesso, o que você queira colocar aqui. Não, felicidade não é o ponto final. Felicidade é o caminho que eu faço até chegar nesse propósito, nesse ponto final. Aí muita gente só vai ser feliz depois que passar a pandemia. Né? Aí você falou muito da questão do adulto, né? Para a gente não fazer aquele papel de criança, né? Que anda no banco do carro atrás, quando a gente saía com o pai e com a mãe, né? E ficava, chegou, já acabou, falta muito, né? Então a gente não faz esse papel. Então felicidade não é o final, é o caminho que eu faço. Um exemplo que eu sempre dou é, se você comprar um carro em 300 prestações, você só vai ser feliz depois que pagar a última parcela? Não, se eu comprar um carro em 300 prestações, eu vou ser feliz dirigindo o carro. Né? Aí a gente tem as duas felicidades que a gente falou. O hedonismo, né, é aquela felicidade que é mais tangível, né? Aquela felicidade a curto prazo. Né? Então, que você vai ter aquela alegria, né, na hora de realizar atividades. Então, eu fiz alguma coisa, fiquei feliz naquele momento. Vai se basear em algumas características que a gente coloca, né, a busca do prazer, por exemplo. O aspecto central do hedonismo é essa busca do prazer. O que é que me faz feliz? Então, é uma felicidade a curto prazo. Né? Já a outra, né, a eudamônia, ela já vai fazer o seguinte, ela vai ter uma felicidade que é já a longo prazo. Né? Aí a felicidade está baseada naquele desenvolvimento, né? Tem autores que colocam desenvolvimento, crescimento pessoal, né? Que você vai ter uma busca desse desenvolvimento pessoal. O aspecto que você vai ver essencial desse tipo de felicidade é aquela motivação que vai incentivar a gente a se desenvolver como pessoa. Né? Aquele crescimento. Eita, aquelas frases que a gente fez, o que é que isso está querendo me ensinar? O que é que isso está querendo me mostrar? Né? Aí eu sempre digo que nós vamos entrar, né, nesse deserto e sair pessoas diferentes. Nós vamos entrar nessa pandemia uma pessoa e vamos sair outra. Eu acredito, porque nós não vamos voltar à normalidade. Até porque o normal estava Da bem mesma forma.
tava meio estranho, viu? O normal tava bem estranho. Até com o planeta, minha gente. O planeta deu vários sinais, né? Os canais de Veneza, Muito né? estranho. As capivaras aqui no Rio Capibaribe, começou a aparecer família de capivara. O mar tá mais limpo, né? Eu consegui escutar aqui de casa até o canto dos pássaros, coisa que eu não conseguia escutar, né? Normalmente as pessoas estão tendo contato com a lua, tem gente tirando foto da lua, né? Tem gente vendo o pôr do sol. Então, a natureza deu vários sinais. Então, nós não vamos voltar à normalidade, porque a normalidade estava muito ruim. Nós vamos voltar a uma nova Sim. realidade. Vamos sair pessoas mais fortes, mais humanas, mais solidárias, mais gratas, né? Então, vamos sair pessoas diferentes. Eu acredito nisso, eu preciso acreditar nisso. A frase que eu mais uso na minha Sim. vida é: eu ainda acredito no ser humano. O dia que eu não conseguir acreditar no ser humano, eu acho que eu nem preciso estar mais aqui, viu? Porque então essa Uhum. felicidade a longo prazo é aquela que promove para a gente um crescimento. Aí a gente pergunta: qual das duas é a mais correta, a mais certa? Não, a gente precisa das duas, porque a gente tem essa perspectiva de futuro, mas sem ser Uhum. ansioso, né, minha gente? A ansiedade é viver um futuro que a gente nem sabe se vai É, existir, né? E então, sim, sim. mas a gente também tem aquela coisa que nos dá prazer, ou seja, né? O que é que eu fico feliz, né? Eu digo assim, quando você vai para a cozinha, que lava a louça e vê a pia limpa, você fica feliz, né? Então, quando você vê tudo Sim. limpinho, você fica feliz. Pagar boleto, né? Eu vi uma pessoa que me disse: Bruno, eu fico feliz quando eu vejo que meus boletos estão todos pagos, né? Aí tem essa questão daquela felicidade a curto prazo. O boleto, né, vai chegar outro Sim. mês que vem. Então, mas torna a gente Sim. feliz naquele momento, né? Então, e É. a pandemia está mostrando que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Então, É, viver o hoje. uma outra maneira de visualizar, né, é a hedônica é quando a gente tem um olhar sobre o ter, o conquistar, né, Isso, voltado mais para o ter. E isso, eu da Mônica, né, isso, é aquela que está voltado mais para o ser, para o isso, propósito, né? Então, quando a gente constrói propósitos, quando aquilo a gente está ligado mais aos valores, a gente tem uma felicidade mais direcionada para eudaimônica. isso, que é a E quando duradouro. a gente está mais feliz por situações pontuais, do ter, do momento presente, por de curto prazo, então é uma felicidade, você é mais feliz num formato de eudônica, né? Isso. Aliás, Até hedônica, né? hedônica, até quando a gente foge, né? Aquela felicidade que nos faz fugir da dor, né? E que faz querer buscar mais coisas que nos deixam bem, né? A gente está colocando aí esse prazer imediato, né? Que até a palavra Sim, sim. hedonismo, né, do grego, aí vem realmente é prazeroso. Então a gente está buscando esse momento. Não há aquela felicidade mais duradoura. Mas a gente vive, como ser humano, mesclando, né? Uma e outra. Bruno, eu quero destacar também a presença na nossa live Oh, dos meus pais, rapaz, tô com com saudade de dar um Vivian, abraço neles. Vivian, minha irmã, Borba e Angelita, mandaram mensagem, eu não pude falar na hora, mas passou. Eles Eles, cantam muito. Imagino como eles minha estão mãe, cantando muito. minha mãe Cantam toca demais. violão e meu pai canta. Cantam muito. Eu disse, quando eu crescer, eu quero ter a voz de Borba. Quando eu crescer. Quando ele abre a Pois boca. é. Também vi a presença de Benélia. Que bom, Benélia, que você está com a gente. Então, a pergunta final para a gente construir aí esse final de live é: que caminhos, né? Quais são os caminhos para a vida feliz, né? E a gente visualizar, né, uma mensagem final, né? A gente está aí com 4 minutos, 5 minutos. Eu acho que nesse momento, a primeira palavra que eu coloquei na minha vida, dentro desse momento que a gente está vivendo, que é muito diferente de tudo que a gente já viveu, né? Eu dava aula de pandemia e de repente eu estou vivendo uma pandemia. Aí a gente observa como é viver na prática. É ressignificar. Uma palavra que eu estou colocando muito nesse momento que eu estou vivendo é dar um novo significado a tudo isso que eu estou vivendo. Então eu dei um significado até para para o próprio isolamento social, para as próprias dificuldades que estão acontecendo, né? A dor, o sofrimento,
a minha alegria está sendo diferente, né? As minhas vitórias nesse momento estão sendo diferentes, né? Eu estou dando significado para as pequenas coisas. Então, eu já falava muito comigo mesmo, né? Mas agora eu estou falando muito mais. Então, que a gente utilize esse momento para o autocuidado, para o autoconhecimento, né? Para também utilizar, de alguma forma, o nosso tempo que a gente está nesse isolamento para ajudar as outras pessoas. Quando eu ajudo as outras pessoas, atos de solidariedade promove na gente uma felicidade gigantesca, comprovado cientificamente. A gente tem a doce ilusão que quando ajuda o outro, está só ajudando o outro. Não, a gente está ajudando muito mais a si mesmo. E agradeça. Quando a gente agradece as coisas que a gente tem, a gente foca naquilo que a gente tem e não naquilo que nos falta, né? Que é um grande pilar aí da felicidade, né? A felicidade a gente sempre coloca naquilo que a gente não tem, né? Então, não, a felicidade naquilo que eu tenho. E a gente aprendeu a viver com o essencial, né? A gente começou a aprender a viver, né? Não está vestindo todas as roupas que você comprou, a gente não está indo para o shopping, a gente não está fazendo várias coisas que a gente achava que era essencial na vida da gente. E é muito mais simples viver do que a gente estava pensando. Então, já é um aprendizado. Passamos pelo medo, passamos pelo aprendizado e vamos passar pelo crescimento também. Exato. E a reflexão é que muitas vezes o sofrimento está muitas vezes ou no passado ou no futuro, e a gente poder vivenciar no presente, né? Quanto mais a gente está no presente, aproveitando, né, os pequenos momentos de forma singular, de forma simples, né? O aqui e agora. Fazer as meditações, usar a mente sábia, a gente vai poder construir essa felicidade de uma forma peculiar e cada um tem o seu estilo. Não tem uma maneira própria, um manual disso, né, Bruno? Não. A gente vai construindo isso paralelamente, porque quanto mais, por mais que haja um sofrimento ou algum tipo de dor que vocês tenham passado, ou qualquer pessoa tenha passado, ela vai remeter a uma consciência das perdas, a uma maior consciência. E essa expansão da consciência pode nos levar à felicidade também. Isso. Então, são caminhos diversos, né, Bruno? Isso. A experiência boa, né? Vão levar a caminhos diferentes. Se cada um tem um caminho, tem uma trilha, mas a ideia é que cada um vá construindo isso, não se prenda a um determinado olhar, né? Por isso que eu estou finalizando, trouxe um objeto, como você tem as suas características também, eu trouxe a minha, viu, Bruno? Às vezes o nosso olhar fica limitado com a nossa capacidade de visão, às vezes quando a gente usa o óculos escuro, né? E a gente fica meio limitado, né? Na nossa visão, fica meio escura. Mas quando a gente usa o óculos amarelo, a gente expande essa capacidade de visão, né? A gente amplia o nosso olhar, e quando a gente amplia o nosso olhar, vendo de várias formas a mesma situação, a mesma perspectiva, a gente vê alternativas e traz um alívio de um sofrimento, de uma dor. E isso pode nos levar também à felicidade, a momentos felizes e a trazer, consequentemente, mais satisfação, né? A gente pode criar momentos de satisfação. É necessário, né, criatividade também, né? Que a gente possa usar sempre nosso óculos amarelo. Amarelo. Né? Expandir realmente. Focar, não foque nos problemas, foque na solução do problema. Né? Todo mundo já passou por uma dificuldade na vida, né? Todo mundo aqui já passou. Mas depois que a gente passa, a gente vê o quanto a gente é forte, porque a gente conseguiu passar por eles. Isso. Eu vou desativar o comentário só para vocês tirarem uma foto e nos marcar, tá bom? Joia. Quero agradecer, Bruno, a tua disponibilidade, teu carinho, teu conhecimento, né? E que a gente possa se reencontrar e estar juntos mais uma vez. Não pode se abraçar, né? Mas eu digo assim, que hoje a gente não pode se abraçar. Tem um abraço.
O nosso abraço Tem um vai ser o nosso abraço assim. sorriso. O nosso sorriso é o nosso abraço agora, né? E se você estiver usando máscara, o seu sorriso vai ser com o olho, né? Então, a afetividade, olha, o isolamento é físico, não é afetivo, viu? Então, É isso mesmo, é isso mesmo. Recebe meu abraço, todos recebam o nosso abraço, tá? O nosso sorriso e o nosso olhar. Muito obrigado pela participação de todos. Então, um forte abraço e a gente se encontra segunda-feira na próxima live com o professor Aneron Canals e sexta-feira com a psicóloga Adriana Barros. Muito obrigado a todos, muito feliz, viu, de estar com todos vocês. Tchau, tchau.